Números, capítulo 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. A seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Esse texto, aparentemente, ele é bastante conhecido de todos nós, porque, primeiramente, ele se encontra no capítulo 12 de Êxodo. E ali, veja, essa é a segunda Páscoa. Por quê? Porque a primeira Páscoa, ela foi celebrada logo na saída do povo do Egito. Aqui já era o segundo ano da libertação. Tá? A Páscoa, portanto, ela traz o sentido de salvação, de libertação. Entendeu? Primeiramente, os primogênitos foram salvos no Egito. Tá? Lembra que é o final das pragas, quando Moisés anuncia que se o povo não fosse liberado pelo faraó, haveria a morte de todo primogênito. Tá certo? Então houve aquele estatuto em que o sangue fosse colocado nas vergas das portas. E o anjo do Senhor passaria, o anjo da morte, e aonde ele enxergasse o sangue, ele não entraria. Assim, todo o povo de Israel que foi obediente a este mandamento de Deus, eles não tiveram seus primogênitos mortos. Aqui começa a expiação, porque o primogênito de Deus foi morto futuramente. Lembra que quando Paulo está explicando em uma das cartas, ele traz a menção, esse ritual da Páscoa. E ele está explicando aquelas pessoas, aos Gálatas, ele está explicando para eles que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então ele faz todo um relato de obras, ele vai trazer menção
sobre este ato de Moisés como libertador, mostrando o ritual da Páscoa, para que essa libertação é nós que temos a libertação em Cristo Jesus. Páscoa é passagem. Eles saíram do cativeiro, tá? E quando eles fizeram este ritual, assim que neste começo de segundo ano, em abril, no nosso calendário abril, o calendário deles, do judeu, ele pega no meio do nosso. Então fica março, abril, como o primeiro mês lá para este povo de Israel. Então era neste primeiro mês, no dia 14. O ano é no segundo. Então seria a primeira Páscoa que eles estariam celebrando. Tá? E o tabernáculo de Deus, a forma como ele havia declarado no monte, estava ali coincidindo para que eles pudessem oferecer este sacrifício. E este tipo de sacrifício foi colocado como para sempre, eterno no meio do povo. Aquilo que é eterno para Deus, significa que ele não é eterno somente lá para o tempo futuro. Ele também é eterno no tempo passado. É interessante quando a Bíblia cronológica, no primeiro capítulo de Gênesis, está lá bem grande escrito assim: a eternidade passada. E nós temos falado aqui sobre justamente a eternidade passada. As situações que têm ocorrido. E isso tem aberto os olhos, individualmente falando. Isso, embora para todos, mas nem todos vão alcançar. Por quê? Porque depende de fé, depende de experiência. E quando depende de você mesmo, aí é que muitos param. Porque as pessoas gostam de olhar para o vizinho. Ah, o outro tem, por que eu não tenho? Aí começa a olhar a aparência, começa a olhar o jeito, e aí começa a entrar a justiça humana. E Deus é contra a justiça humana. Porque aqui não se está falando sobre olhar o vizinho, olhar o irmão do lado que senta na sua cadeira, olhar a família fulano de tal, olhar este ou aquele e dizer, se ele tem, por que eu não tenho? A questão é individualmente. Essa questão do individualmente é tão sério que dentro de uma família, o marido ou mulher, um pode ser salvo e o outro pode não ser salvo. Porque é individual. Embora o casal é um para Deus. Mas você percebe que o marido pode ser uma coisa e a esposa pode ser outra. Às vezes você vê a mulher como pastora e o marido como membro da igreja que a pastora está pastoreando. Na Renascer em Cristo, a bispa Lenice era um exemplo desse. Ela chegou a ser pastora na igreja, chegou a se tornar bispa, e o marido era tão somente pastor no nome, porque quando o casal lá é chamado, os dois são chamados pastores. Mas quem tinha o ofício na igreja era ela, e ele era submisso a ela. E quem esteve lá na época pode testemunhar que isso era verdade. Então veja só, em se tratando de Deus, aquilo que é para o futuro, também já aconteceu na eternidade passada. Talvez você não prestou atenção nessa leitura. O que aconteceu aqui? Deus está trazendo a menção, porque agora Deus estava fazendo com que um povo se lembrasse de como foi que Deus se apresentou. Na verdade, se reapresentou a este povo. Porque Deus já havia primeiro se apresentado a Adão. E em pouco tempo o culto ao Senhor praticamente morreu. Por volta do capítulo 5 de Gênesis, quando nasce Sete, traz a palavra, e agora começou-se a invocar o nome do Senhor novamente. Houve um tempo que ficou paralisado. Quanto tempo? Não se sabe. É muito difícil quanto a essa cronologia desses começos de tempos. Agora, percebe que Adão trazia a representação de Deus. E ele caiu. Depois Deus chama uma segunda chamada. Na verdade, primeira chamada, depois de Adão. Quem ele chama? Capítulo 12 de Gênesis. Ele chama Abraão. E ele cita Abraão que, enquanto Abraão estava preocupado com o futuro dele, com a prosperidade dele, estava triste o coração dele, Deus traz uma palavra, que ele sim seria um filho e que ele seria pai de multidões.
E que essa multidão, um dia como nação, seria cativa numa nação estrangeira. E Deus fala o tempo, que seria em torno de 400 anos. 430 anos, na verdade. E neste período de tempo, Deus anuncia a Abraão que ele estaria levantando alguém para trazer a libertação novamente. Passaram-se anos e anos e anos. Então, o ano que nasceu Abraão foi 1967 a.C. O ano que nasceu Moisés foi 1543 a.C. Por nascimento, olha a diferença, 1967 para 1943. Deu tempo deles crescerem e receberem a palavra. E lembrando que Moisés, ele foi chamado para essa libertação com 80 anos de idade. Tá? Na versão da Bíblia cronológica, 1462. E na cronologia da história comum, geral, 1440. Uma diferença de 20 anos. Em termos de cronologia bíblica, é nada, 20 anos. Tá? Porque é tudo por aproximação. Então veja só, aí foi o ano. Ele recebe essa bênção. O modo como ele foi chamado, o modo como ele se apresentou, os sofrimentos que gerou dali, você já sabe como igreja. O importante é que, por ele, também se cumpriu via Bíblia, porque ele próprio, como profeta, declarou que um dia Deus usaria um varão semelhante a ele. E ele já está voltando para quem? Para Jesus. Tá? Agora, quando ele está fazendo essa Páscoa, o que acontece? Eles já estavam celebrando aquilo que seria no futuro a cruz do Calvário. Deus já estava agora aqui, unindo os dois povos de Deus. Israel foi escolhido como nação para Deus. E a igreja, nascida em Jesus Cristo, foi escolhida na terra através de Jesus Cristo. Estes são os dois povos de Deus. Cada um com a sua cultura, cada um com o seu entendimento. Um não substitui o outro. Judeu é judeu. Existe hoje judeus que são chamados judeus messiânicos. São judeus que em vida aceitaram Jesus como Messias. E este se tornou agora como representante junto com o povo de Deus. Tá? Embora sendo judeu. Então, nele, ele consegue atingir duas promessas. A que está destinada à igreja e a que está destinada ao povo judeu. Tá? A igreja não substitui a Israel, o povo judeu. O povo judeu não substitui a igreja. Tá? Então veja só, aqui Deus está apresentando para nós o plano dele que ele tinha para a eternidade. Ele já está anunciando. E vamos ver se você percebeu aqui que anúncio é esse. Então ele chega para Moisés e fala: agora estamos no começo do segundo ano. Eu quero que vocês celebrem a Páscoa. É um memorial. É para trazer no coração a lembrança da libertação. Daquilo que Deus fez para a pessoa. Isso tinha que ser feito. E então eles fazem, eles estão comendo apressadamente. Se a família é pequena, elas se ajudam com a outra. Eles vão comer. Inclusive a pressura, diz lá no capítulo 12, aqui já é mais sucinto, fizeram a Páscoa. Agora, aqui nesse relato do capítulo 9 de Números, alguém chega, porque havia uma lei que dizia que se alguém tocasse no morto, ele estaria impuro até a tarde. Ele precisaria ser lavado para ser considerado limpo. Então coincidiu que neste dia 14 do primeiro mês, guarde isso, primeiro mês, aos 14 do primeiro dia, ao entardecer, seria feito a Páscoa. Acontece que essas pessoas que tocaram em cadáver, tocaram no morto, elas se tornaram impuras. Só que o coração delas era um coração alegre. Queria participar desta grande alegria com Deus. O fato de Deus ter dado o libertador a eles. Tá? Por eles terem sido guardados, os seus filhos, os primogênitos de cada casa foram guardados. Tinha que ter uma alegria no coração de cada um. Então eles foram a Moisés e perguntaram assim: é justo que pelo motivo de a gente ter tocado num morto, nós fiquemos sem apresentar essa oferta ao nosso Deus? E Moisés poderia ser aquele homem austero,
cravar, podia falar assim, ó, a lei é essa. Quem está limpo não pode participar. Sinto muito. Mas ele foi sábio. Ele disse, espere, eu vou ver o que o Senhor fala a respeito disso. E quando Deus dá a resposta, ele dá uma resposta de eternidade. Nessa resposta, ele anuncia você, anuncia a mim, anuncia a igreja. Como? Então ele fala, aqueles que perderam a primeira Páscoa têm direito a uma segunda Páscoa. Esta, portanto, é a segunda Páscoa, está dizendo a igreja. Por que segunda Páscoa? A primeira Páscoa aconteceu no primeiro mês, dia 14. A segunda Páscoa iria acontecer no segundo mês, dia 14. É tudo igualzinho. Tudo que tem no primeiro tem no segundo. A diferença é que há um espaço de tempo cronológico de um mês. E neste um mês significa para você a diferença entre Velho e Novo Testamento. Seria a diferença daquilo que era para o Messias prometido e agora o povo escolhido através do Messias, a igreja. Uma diferença de apenas um mês. Então ele fala, olha, aqueles que tocaram no morto terão direito de participar da oferta ao Senhor. Quem são aqueles que tocaram no morto? Eu e você, a igreja que nasceu em Cristo Jesus. Por que aquele que tocou no morto? Em que nós tocamos? Naquilo que é morto. O pecado é morte, é separação de Deus. Ao nascer, nós tocamos o morto. Nós entramos como mortos. E Paulo usa a expressão aos romanos, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Num outro momento ele vai falar, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Deus afirma neste momento que aqueles que tocaram no morto teriam a oportunidade de se achegar a Deus. É a igreja. E também é o povo que literalmente cumpria isto. Tá? A interpretação bíblica para os judeus, segundo os rabinos, eles usavam 4 tipos de interpretação. Uma primeira chamada Passat. Ela significa uma interpretação literalmente o que está, conhecido como uma interpretação exegética gramatical. Vai analisar o texto literalmente, todo o seu histórico gramatical. A segunda, ela vai falar sobre o remê. Remê significa a dica de Deus no texto. Uma outra interpretação seria um midrash. Midrash é uma ideia que está no texto. E também há um outro modo, sod. Sod seria aquilo que está em segredo no texto. Por exemplo, aquilo que se estuda hoje como os números na Bíblia está relacionado como sod. Porque você pega a palavra escrita, porque cada consoante no hebraico ela recebe uma numeração. Então, conforme você faz o número dessas palavras, eles vão encontrando segredos. Tá? Por isso que existe aí uma pregação que fala sobre os números da Bíblia, tá? Os códigos da Bíblia. E o remê, por exemplo, em Oséias capítulo 11, Mateus, ele usa essa expressão de Oséias capítulo 11, afirmando que isso se cumpre em Jesus. Quando Jesus é chamado do Egito. Então fala, do Egito chamei o meu filho. Nós sabemos como igreja que Jesus é o Filho de Deus. Mas o judeu, lendo o escrito de Mateus, que Mateus foi escrito para os judeus, ele lendo aquele escrito, ele não entende que isso se refere a Jesus, o Messias. Porque esse texto não fala nada relacionado ao Messias. Está falando sobre o Filho de Deus. E antes do povo descer ao Egito, o povo de Deus é conhecido como o Filho de Deus. Então, quando Deus chama do Egito o seu povo, agora em Moisés nesse tempo, Mateus pega essa ideia e ele coloca como um remê no meio do povo. Chamando que Jesus, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus.
Então ele aplica que Jesus cumpre também essa mesma palavra dada no passado que Oséias declarou. Do Egito chamei o meu filho, chamei o meu servo. Agora aqui, é por isso que nós estamos falando desta forma, dizendo que este homem impuro, que pertencia ao povo de Deus, que aparentemente não tinha direito a ofertar nada diante de Deus, ele foi permitido que num segundo momento, numa segunda oportunidade, tivesse o direito de apresentar essa Páscoa a Deus, conhecido como a segunda Páscoa. E essa segunda Páscoa somos nós. Por quê? Porque nós nascemos também separados de Deus. Separados de Deus, mas o Evangelho de João diz, logo no primeiro capítulo, que ninguém nasce por vontade da carne, que todos nascem por vontade do Espírito. Nós vamos para Eclesiastes e encontramos ali que o Espírito volta a Deus que o deu. Então, portanto, nós que nascemos, conforme fala Romanos, declara que todos nós estávamos separados de Deus. Todos pecaram. Nenhum só ficou sem pecado. E todos estão destituídos da glória de Deus. Destituídos é impossibilitados de ofertar ao Senhor. Agora, na pessoa do Filho Jesus, nós recebemos também o direito de Páscoa, porque ele foi para nós o Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro que, diante de Deus, sacrificou-se à cruz do Calvário. E é através dele, porque na primeira Páscoa, os primogênitos todos foram livres. Agora, neste que é o primogênito de Deus, o unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, como você sabe, o sangue vertido na cruz, ele declara antes, em profecia, antes de morrer, ele está celebrando a ceia e está celebrando uma Páscoa. E ele está falando, este é o sangue de uma nova aliança. Este é a abertura de um novo e vivo caminho. Então nós ganhamos este direito de uma segunda Páscoa. Porque no meio de um povo, Deus tem escolhido um povo. E que é a igreja. Agora tem mais um detalhe nesse texto. Havia também, no meio do povo, estrangeiros. E Deus declarou que todo estrangeiro que quisesse participar daquilo que era a oferta dele, eles poderiam participar e não haveria separação entre um e outro. Sempre na Bíblia e nos escritos de Paulo, ele está tentando demonstrar isso para todas as igrejas que ele está fundando. Ele está sempre falando que, primeiro para o judeu, mas que não há diferença entre judeu, grego e qualquer outra nação. Diante de Deus, todos estão iguais. E através de Jesus Cristo, o muro de separação caiu, não existe mais. Diante de Deus, todos estão em uma mesma situação. E ele vai usar o capítulo 11 de Romanos para falar literalmente sobre a nação de Israel. Então, durante isso, ele está querendo dizer, os judeus têm o seu lugar, a igreja tem o seu lugar. Um não substitui o outro, os dois são povo de Deus. Hoje Deus trata com a igreja. Daqui a pouco Deus volta a tratar com Israel. Tá? Esta é a sequência. Então, quando estrangeiro, Deus sempre permitiu que no meio do povo, quem quisesse aceitá-lo, então deveria passar pela circuncisão, deveria ser responsável como se fosse um judeu. Tá certo? Judeu não de nascimento, mas agora por escolha. Agora, um outro problema nesse mesmo texto acontece. E a questão é, mas aqueles, porque veja que Moisés não tinha perguntado nada sobre isso. Ele perguntou sobre aqueles que estavam impuros e que quisessem participar. O que seria feito? Deus, quando dá a resposta, ele fala assim, Deus coloca o estrangeiro junto, mas ele coloca aqueles que não estavam impuros, ou seja, que estavam puros, que podiam participar e não participaram na oferta ao Senhor. Ele diz que este carregaria o seu pecado. Deixa eu ver aqui direitinho, porque ele vai falar uma outra coisa.
Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós. Veja que aqui Deus falou sobre gerações. Por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós. Contudo, ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, lá no começo do texto é mês primeiro. No dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos, ervas amargas, a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Importante parar um pouquinho sobre isso daqui. Havia em Levítico, nos primeiros capítulos, está falando especificamente de cada ritual de oferta ao Senhor. Num deles, há um ritual em que as pessoas, lembra que o sacerdote sempre ocupa o papel de Deus. É um representante diante dos homens, ele era um homem especial, não era um homem comum. As pessoas que chegavam perto do sacerdote, viam no sacerdote um representante literal de Deus, não via como um homem qualquer. Então, nessa festa, inclusive, o povo chegava antes, eles no holocausto, eles queimavam o boi todo, holocausto, oferta com fogo. No outro, não era queimado todo, era separado em partes. Aquilo que era colocado ao Senhor era colocado no altar, o sacerdote ministrava, tinha a ordem certa para se cortar o animal em 3 partes, para colocar diante do altar. O resto, que não presta, era queimado fora da cidade, fora da presença, porque estava relacionado com o pecado. Veja que Jesus foi sacrificado fora da cidade, tá? Depois tinha uma outra oferta em que eles comiam junto com o sacerdote. E essa seria uma festa tão grande, porque ali era uma relação íntima entre o povo e aquele homem especial que para eles era como se fosse a personificação do próprio Deus. Então comer ali com eles numa mesma mesa, participando, era bom demais. Era uma alegria tremenda, porque para eles, sobrenaturalmente, eles estavam partilhando com Deus. Em uma dessas ofertas é declarado que tinha que se comer até amanhã do outro dia. Não podia deixar nada. Um dia em Lucas, Jesus traz uma palavra. É necessário caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte, para que suceda que não morra um profeta fora de Jerusalém. Qual foi o dia que Jesus morreu? Domingo. Ele ressuscitou. Morreu na sexta-feira. E no domingo de manhã, ressuscitou. Entre a sua morte, a sua ressurreição, que foi pela manhã, é isso que nós estamos falando. Você come dele todo. Lembra que Jesus é o Cordeiro Pascal. É este Cordeiro Pascal que tinha, não é pascual, o Pascal pessoa, é Pascal. Dele você tinha que comer tudo até o amanhecer, não sobrando nada, e não podia quebrar os ossos. Tentaram e quiseram quebrar os ossos de Jesus, tiveram que quebrar os ossos dos 2 companheiros dele, mas os ossos de Jesus não foi quebrado, cumprindo o Salmo 22. As suas vestimentas, elas foram lançadas à sorte, porque era tão bonita e rica que não valia a pena separar a sua vestimenta. Os soldados lançaram sorte. Também profecia do Salmo 22. Então veja que aqui o cordeiro tinha que se comer dele até o amanhecer. Tudo, não podia faltar nada. Será que a igreja tem alcançado todos os níveis em Jesus? Ou estão deixando passar? Entenda para nós hoje que isso é até o momento da volta de Jesus, o nosso Messias, que vai chamar, quando chegar o dia, Deus vai dar ordem e o anjo vai soar a trombeta. A trombeta soará. E o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiro, capítulo 4 de primeira carta aos Tessalonicenses.
a trombeta soará, a ordem será dada, e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, aqueles que estivermos vivos, seremos transformados. Até este dia se cumprir na sua vida, na minha vida, o nosso compromisso é diante deste período de eternidade, a eternidade passada, que foi anunciada sobre nós como eternidade futura, nós temos o direito de conhecer a Jesus como Ele é. E Jesus não está dividido, como alguns colocam. Jesus, você não tem que pregar a igreja. Não é a igreja que se prega. Não é a denominação que se prega. É aquilo que Jesus é. Porque os ensinos de Paulo falam que nós devemos ter, Romanos 8, verso 29, o rosto como o de Jesus. Hebreus, no primeiro capítulo, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Outra coisa que coloca, nós devemos ter, Coríntios, primeira carta, os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, andar como Ele andou. Portanto, é se apropriar de tudo aquilo que Ele é. Então, primeiramente, há mudanças no comportamento. Essa questão que Deus conhece meu coração e vai me aceitar. Não vai aceitar. Porque o teu coração, o nosso comportamento como coração emocional, é que a gente eleve este coração àquilo que Jesus é. Essa é a orientação que Paulo dá aos coríntios, dizendo para eles que eles deveriam ter o coração de Jesus. Saber perdoar, saber compreender, não ter pressa com julgamento e nem ser dado para julgar. Não ficar desfazendo de pessoas, não achar que você é o maior e os outros não são nada. Então há toda uma relação. E quando Paulo se converteu, o que ele quis? Ele quis ficar 15 dias com Pedro, foi o tempo que ele teve. E ali com Pedro, ele procurou saber tudo que Jesus havia dito, havia falado, havia feito. E ele, como conhecedor das Escrituras, ele foi comprovando que Jesus era o Messias, porque tudo que se dizia a respeito de Jesus como Messias, cumpriu na vida de Jesus. E Jesus foi o servo sofredor. Jesus teve um coração. Ele, quando recebeu aquela mulher samaritana, ele não disse para ela: olha mulher, você é samaritana, eu como bom judeu não posso conversar com você. Ele então olhou para ela e pôde perguntar para ela: onde está o teu marido? Vai, chame e vem aqui. Ela diz: eu não tenho marido, Senhor. E ele responde para ela: disseste bem, porque você teve 5, e o que você tem agora não é teu. E ela declara: vejo que tu és profeta. E ela vai falando para ele: olha, quando o Messias vier, como o servo de Deus vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas, porque eu sei que os judeus, eles adoram em Jerusalém, e nós adoramos no outro monte. E Jesus interrompe a mulher e fala com ele: sou eu que falo contigo. Essa mulher sai dali e desce pela cidade e começa a falar para todos: eu encontrei aquele que Moisés havia declarado, vem e vejam. E a cidade foi e comprovou que Jesus era aquilo que a mulher tinha declarado, que tinha descoberto. E eles foram até ela e falaram: mulher, não precisa falar mais nada, porque nós já fomos e vimos que é Ele. Então você tem que ter um encontro com Jesus e reconhecê-lo como profeta, porque Ele vai anunciar coisas da tua vida. Ele vai falar sobre o teu futuro, Ele vai falar sobre o teu passado, Ele vai falar sobre o teu presente, Ele vai falar para você acalmar o teu coração, Ele vai falar para você ter olhos que enxerguem como olhos de Deus, olhos de águia, que enxerga das alturas. Ele vai falar para que você seja manso. Ele vai dizer para que você seja simples como uma pomba e você seja astuto como uma serpente. Ele vai colocar para você qual é o comportamento. Ele vai falar: seja como um bom samaritano. E o que ele quis dizer com isso? Porque o samaritano aparentemente era inimigo dos judeus, aqueles que eram da Judeia. Então Jesus conta uma história e fala: olha, um homem estava indo para tal lugar e ele foi assaltado, machucaram ele. Passou o homem da religião, o sacerdote, não fez nada. Passou um outro homem que tinha autoridade, não fez nada. Passou um outro, não fez nada. Passando, porém, um samaritano, olhou
chegou perto, teve compaixão, cuidou, passou azeite sobre as feridas, colocou na sua montaria, levou numa estalagem, deixou o homem ali e falou, olha, cuide dele. Se o dinheiro que estou deixando aqui não der, quando eu voltar, eu pago o restante. Com isso, Jesus estava falando o que para essas pessoas? Que você não deve alimentar a inimizade entre os irmãos. As rixas. Dentro da igreja, a rixa. Irmão que não bica com outro irmão. Então, seja como Jesus falou, como um samaritano. O samaritano aparentemente recebia um estigma de estar separado. E ele foi quem estendeu a mão. Jesus sempre estendeu a mão. Ele deu um exemplo. Se ele deu um exemplo, você tem que ser como ele é. Só que no futuro, todas as coisas serão colocadas diante de um juízo. E nós falamos sobre isso ontem. Vai aparecer o juízo de Deus, que a luz dele vai revelar todas as trevas, aquilo que estava omitido, oculto, e as tuas obras serão julgadas. E a tua obra, ela pode ser o que? Ouro, prata ou pedras preciosas. Essas passam pelo fogo e serão aprovadas nesse tribunal de Jesus. As outras é palha, feno e madeira. Essa o fogo consome. E essa pessoa será julgada. E essa pessoa pode ser eu e você. Porque você pode ter com o teu coração, com as tuas emoções, você pode falar, mas me machucaram muito, eu não consigo acreditar em ninguém. Então, irmão, misericórdia para você. Porque você tem que ir diante de Deus, que é o libertador. Porque se você tiver com essa imagem sua, da dor sua, você nunca será como ele é. E se você nunca for como ele é, você está correndo esse risco aqui. Pessoa que já está purificada, tem direito de levar o culto ao Senhor, e não apresenta porque não quis. Este vai receber o seu pecado. Então isso mostra que há um julgamento sobre a igreja. Não se preocupe com a vida do vizinho. Marido, não se preocupe com a esposa. Esposa, não se preocupe com o teu marido. Marido, esposa, não se preocupe com seus filhos. Porque você não tem como, a não ser ajudar a encontrar o caminho. Mas você não será julgado por ele. Cada um será julgado por si. Então não alimente fantasia. Não fale que tem demônio. Não fale que tem isso aquilo. Porque tudo isso é desculpa. Você vai ter que apresentar diante de Deus. E se você, mediante este libertador, a Páscoa, que é reconhecer diariamente, cada ano, primeiro mês do ano, é o que nós fazemos em janeiro, agradecendo a Deus pelo ano que nem aconteceu. É você valorizar aquilo que Ele fez em você, por amor. Ele te trouxe novamente em ligação à vida. E o que é que você tem que fazer? Ser como Ele é, apresentar o teu culto ao Senhor. E muitos não apresentam o culto ao Senhor por preguiça, porque não querem. Muitos dizem que simplesmente estando na igreja no culto já está bom demais. Mas a verdadeira religião não é de parede, não é num culto público. É você estar ligado intimamente em espírito. É aquilo que se diz que Jesus falou para aquela mulher no capítulo 4 de João. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Paulo falou no capítulo 3, como nós lemos no capítulo 3 e 4, primeira carta aos Coríntios. Vocês são, o corpo de vocês é um templo. E nós explicamos que essa palavra que ele usa no grego se refere para o judeu ao templo de Jerusalém. Coloca que em você toda a Shekinah de Deus. Shekinah é a glória de Deus que aparece na tampa da arca, que é chamado propiciatório, onde estão os dois querubins, um voltado para o outro. Ali a glória de Deus aparece, conhecido como Shekinah. É essa Shekinah de Deus, essa maravilha de Deus, que os judeus olham para o templo, que eles exaltavam a Jerusalém, onde tem o templo, e todos tinham que se voltar para lá. Você vê que quando Daniel estava orando, quando armaram aquela arapuca para ele abria as janelas e orava de joelho voltado para Jerusalém. Quando os judeus estavam indo embora, eles pararam e pediram, cantem para nós. E eles disseram, nós não podemos cantar. Tristeza, porque eles estavam fora de Jerusalém. Então eles olham para Jerusalém, e Paulo está trazendo justamente essa ideia. Olha, isso que está em você agora, esse teu corpo, sabe o que é? É o templo de Jerusalém. É onde há a Shekinah de Deus. E como pode haver Shekinah de Deus com uma pessoa que fuma, com uma pessoa que fala besteira, que fala vai sim, e fala aquela palavra? Como que alguém pode falar coisas
deseja maldade ao seu irmão, como que essas pessoas podem na igreja e lá fora demonstrar chequinã de Deus com ódio no coração? Não pode! Essas pessoas não oferecem paz ao Senhor, essas pessoas serão julgadas. É aqui que está falando do capítulo 9, leia na sua casa. São pessoas como a igreja, que não estão separadas mais pelo pecado, não tocaram no morto. Tinha todo o direito de ofertar ao Senhor, não ofertaram. E essa oferta não é oferta em dinheiro, é oferta de coração, é oferta de compartilhar o cordeiro, é compartilhar aquilo que Deus deu para você. Não é compartilhar o carro que Deus te deu, não é para compartilhar o marido que Deus te deu, não é para compartilhar o filho que Deus te deu. Muitos filhos veio por milagre, muitos casamentos veio por milagre, muitas coisas na sua vida aconteceu por milagre, mas não é isso que você vai compartilhar com Deus. O que você compartilha com Deus é Jesus, o seu Filho, o Cordeiro Pascal, o seu libertador, aquele que é unigênito de Deus, aquele que Deus entregou. É isso em você que você compartilha. Agora, quando você escolhe a sua vida, então lembre que Jesus mesmo falou: aquele que escolhe a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde a sua vida, ganhá-la. Como ele vai ganhar? O galardão que ele recebe quando todas as coisas forem colocadas diante de Deus. Ali não vai passar nada. Não adianta você falar: mas Senhor, espera um pouquinho, isso que o Senhor está mostrando agora, o Senhor tem que ver o que aquele homem fez para mim, o Senhor tem que ver o que aquele menino fez para mim, você tem que ver o que aquele patrão fez para mim. O Senhor só vai olhar para você e o olho dele é fogo consumidor. E se você olhar para a boca dele é uma espada de 2 gumes. Ele vai mostrar: olha, você como você está machucado. É a espada que entrou cortando e saiu cortando. Você cortou pessoas e ao mesmo tempo cortou você. Quando você fala sobre pessoas, você corta ela, mas corta a si mesmo. Como você deseja mal outras pessoas, você corta ela, mas você corta a si também. Não vai ter como escapar. Senhor, isso aí não, você tem que entender. Olha o meu coração como estava destroçado. Destroçado, ele vai dizer para você: destroçado foi o meu filho, porque amarrado, bateram nele, porque sem culpa alguma, tiraram a roupa dele, ele ficou nu, exposto na rua, bateram nele com chicote, e mesmo depois que ele estava já com pedaços de ossos aparecendo, como que fratura exposta, obrigaram ele a carregar uma cruz que não era dele, que era sua. Isso sim você tem que ver, porque quando ele carregou, ele não teve sequer força para carregar aquilo, e ele foi como um homem justo, e ele desceu como justo, ele foi até o inferno, no lugar que era para você. É isso que você tem que entender. Não adianta, não tem como argumentar essas coisas com Deus. Mas eu falo isso no Velho Testamento. Então rasga a sua Bíblia e compra aquele livrinho que existe na livraria, só lá, o Novo Testamento. Vê se você entende o Novo Testamento sem o Novo Testamento, o Velho. Vê se entende. Como que você vai entender determinadas escrituras se você não tiver a outra parte? O Velho e o Novo se completam. E os dois mostram Jesus. E felicidade é do céu, não é da terra. Guarda isso que eu estou te falando. As pessoas estão aqui na terra buscando felicidade. Felicidade não é da terra. Felicidade é do céu. Não existe felicidade sem a presença de Jesus no coração da pessoa. E as pessoas falam: mas eu sou crente, eu sou infeliz. Você é crente porque você está ainda cheio de pecados, cheio de feridas não tratadas. Isso te faz não comer dele todo até amanhã. Tem que comer dele, porque se comer dele, ele é a pessoa que restaura. Se a gente pudesse falar de uma irmã que esteve aqui na semana passada, durante tantos anos, nós que estamos aqui, eu conhecia a vida dela, mas a Andressa, a Ivete, eu não conhecia, era a primeira vez que eu estava vendo, não sabia nada dela. E aquilo que o Senhor mostrou para aquela mulher, confirmou, porque todos vocês ouviram qual foi a oração dela. Vocês viram como ela entrou
E é uma mulher que eu conheço que fala para você, ama a Deus. Faz tudo para amar a Deus. Luta. Eu sou testemunho disso. Já conheço essa mulher há uns 4, 5 anos, no mínimo. Acompanhe a luta dela e veja como foi que Deus apresentou para ela. Ela está olhando para frente, esperando que ele venha de tal e tal modo. Mas era uma ilusão dela. E ele veio por trás e tocou nela. Por trás por quê? Porque ele não era aquilo que ela estava imaginando. Assim como os judeus estavam esperando Jesus, o Messias, como um político, para dar vitória sobre reinado, e Jesus veio à semelhança do servo sofredor que Isaías escreveu no capítulo 52 e 53. Por isso que eles não entenderam nada. Não entenderam nada. E não tinha que entender mesmo, porque a bênção era para nós, como igreja. Existia no coração de Deus a segunda Páscoa. Existia no coração de Deus que não haveria separação entre aquele povo escolhido judeu, Israel e os estrangeiros, porque em Jesus todos seriam um só povo. Encontra com qualquer pessoa. Imagina você encontra com um servo de Deus que mora na Rússia. E vamos supor que pela bênção do Espírito Santo, isso já aconteceu várias vezes, não sei se você sabe disso, mas já aconteceu que duas pessoas, cada um de uma nação, um falando a língua dele e o outro falando em português. Um entendia o outro. Pelo que o Espírito permitia que aquele que falou grego, a pessoa que está em português entendia em português. Lá na Igreja Maranata veio pessoal de Portugal uma certa época e de um outro país, que eu não lembro de onde que era. Estavam lá conversando, tentando explicar alguma coisa, e o Senhor começou a falar por interpretação de mim. Um outro irmão foi tentar explicar para ele o que é que Deus tinha acabado de falar. Ele falou, não, irmão, você está falando mais nada, eu entendi perfeitamente na minha língua. Então veja só, em qualquer parte do mundo, a língua, ela foi colocada por Deus, lá no capítulo 11 de Gênesis. Antes todos falavam uma única língua, e hoje nós falamos ainda uma única língua pelo Espírito Santo de Deus. Não há muro de separação, não é estrangeiro. Você pode conhecer a pessoa do outro lado do mundo, lá na China, lá no Japão. E se Deus quiser que haja ali uma conversa em espírito, você vai entender o japonês como se ele estivesse falando em português. Ele vai te entender em japonês como se você estivesse falando o japonês. Isso mostra que não há separação. Por isso que eu falo, muitos estão se afastando da igreja em busca da felicidade. Tem até um filme, né? Em busca da felicidade. Em busca da felicidade. Outro é A Espera de um Milagre, também é filme. Mas muitos não queriam um filme, A Espera de um Milagre. O milagre está em Jesus Cristo. O milagre está na tua comunhão na igreja, com Deus. Não abandoneis a congregação. É a palavra de Deus que fala isso. A pessoa quer ser feliz, mas ela escreve felicidade sem um prefixo. Felicidade exige um prefixo, que é feliz. Felicidade vem de feliz. Não existe felicidade sem o uso do prefixo. Isso é questão de português. Prefixo e sufixo. Então, felicidade é Jesus. Jesus é o feliz. E se você quer felicidade, então você tem que ter o uso, o prefixo, na verdade a palavra é para a palavra raiz. Prefixo é o antes, sufixo é o depois. Jesus é a raiz. Você pode falar felicidade, que vem a raiz de feliz. Felicidade. Infelicidade. Prefixo. Raiz do feliz, sufixo, cidade. Infelicidade. E muitos falam da infelicidade usando Jesus. Mas as pessoas não têm tido a mania de falar sobre felicidade usando Jesus. Mas infelicidade o povo fala usando Jesus. Ah, eu estou infeliz com meu marido. É Jesus que não olhou para mim. Infelicidade, está usando a raiz de Jesus para falar que foi ele que não fez nos seus sentimentos. Agora, buscar a felicidade em Jesus, e eu afirmo para você, felicidade, amor, alegria, são conceitos da eternidade de Deus. São coisas que existem somente no céu. E só veio conhecido na terra por causa de Jesus.
E antes de Jesus, ela foi conhecida por causa dos homens que tiveram íntima comunhão com Deus. Se Deus não desse em comunhão com o homem na terra, o homem na terra é incapaz de conhecer a alegria e a felicidade. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Paz? A paz também é conceito do céu, não é da terra. Somente aqueles que estão ligados em Jesus, que participam da Páscoa com Jesus, que reconhecem que Ele é o Cordeiro Pascal, que está em todo o tempo fazendo força. Em muitos momentos, você lembra na ceia na igreja mesmo? Eu cresci na igreja, vendo pessoas a cada mês. Na verdade, lá onde eu estava, não era a cada mês. Era quando o Senhor mostrava. Às vezes era 3 meses, 1 mês, 4 meses. Mas quando o Senhor mostrava sobre a ceia, naquele dia muitas pessoas não participavam da ceia, porque era uma orientação da própria igreja, que falava sem conhecimento de causa, do capítulo 11 de Coríntios, quando Paulo está ministrando sobre ceia. Ali fala, julgue-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma para a sua perdição. Então foi ensinado na igreja que as pessoas que estavam em pecado com algum irmão, que estavam com alguma dificuldade, ela não poderia participar da mesa do Senhor. Isso é um erro. Eu cansei de ver pessoas que passavam vergonha na hora de dizer não, e não pegar os elementos de ceia. Agora, o que nós ensinamos? É principalmente nesses momentos de fraqueza, você pode confessar o seu pecado a Jesus. E você precisa dele. Se você esperar uma segunda ceia, veja, Deus esperou muito tempo? Não. Ele esperou o próximo mês, para que desse tempo das pessoas se reorganizarem. E deu a ministração de Jesus para ele. A ceia, a ministração de Jesus para você. Você não pode ficar sem ceia. Está em pecado? Confesse o seu pecado e ganhe força nele para que você ganhe felicidade. Às vezes é a tristeza que está acabando com você e a tristeza leva você a pecar, porque os seus pensamentos às vezes são contrários a Deus. Você peca por omissão, você peca com a tua boca, você acha que está se ajudando e você está abrindo portas para demônios, e depois você fica naquela estação parada, sozinho, nem trem passa mais ali, só está um trilho no chão, você fica ali sozinho, esperando disso, ninguém mais está comigo, Senhor. Claro, foi você mesmo que se afundou naquele lugar. Então venha e receba aquilo que é teu e seja feliz. Feliz é reconhecer em Jesus a sua comunhão. Sabe o que acontece? Aquela mulher que eu citei esteve aqui e chegou extremamente triste e saiu extremamente feliz, porque ela ouviu diretamente de Deus. Quando o Giovanni, aquele nosso amigo que ficou com a gente um tempo, passou por um problema, o diabo foi tão sujo com ele, fez com que ele lesse um livro ali na FENAC, no shopping, justamente nos livros esotéricos, pega justamente um livro de uma psicóloga que está falando sobre a teoria das vidas passadas. Ele abre aleatório um livro, na metade aleatório, começa a ler um relato daquela mulher, e aquele relato dela é igualzinho o relato da vida dele. E ela fala que foi curada pelas vidas passadas. E ele veio para a igreja doido aquele dia e disse, Rafael, me traz alguma coisa, porque senão eu vou procurar terapia de vidas passadas. Porque se serviu para ela, vai servir para mim também. A gente estava com a igreja aqui em cima, ainda não tinha esse andar de baixo. Falei para ele, vai amanhã na minha casa. Ele foi. E ali Deus fez uma coisa extremamente maravilhosa. Para ele foi felicidade. Em 10 minutos, todo o histórico da vida dele, passado, presente e o que dizia a respeito ao futuro, se explicou. E sabe qual foi o que ele disse para mim? Ele disse, eu sou formado em publicidade. Tenho mais de 30 anos de experiência. Esta área de mexer com a mente da pessoa por publicidade, eu entendo. E eu te garanto, em 10 minutos, esse tipo de visão que aconteceu, que explica tudo na minha vida, responde todas as minhas perguntas, seria impossível para a mente de alguém formular em 10 minutos. Porque se fosse possível, eu não teria descoberto. Isso mudou a vida dele. Jesus trouxe
felicidade. Ele não foi pleno na felicidade porque ele ainda tinha determinadas dificuldades. Dentro do limite dele, Deus foi fiel com ele. O último culto dele aqui nessa igreja foi uma palavra que eu trouxe de improviso naquele dia. Acabou aquele culto, ele me chamou lá dentro e falou: olha, estive hoje com um homem da Unicamp, um homem extremamente inteligente, famoso aí na sociedade. Há tantos anos eu converso com esse homem e falo sobre 2 pilares que faltava uma explicação. E naquele dia no culto eu falei sobre 3 pilares. E eu usei o exemplo que ele estava procurando a vida inteira. Eu falei: esse daqui explica para esse, mas um não tem explicação com o outro se não tiver esse terceiro. E eu falei quem era Jesus como esse terceiro. Naquele dia ele falou: olha, hoje eu posso sossegar a minha alma, porque eu não preciso mais buscar. Foi o último culto dele aqui na igreja. Deus não permitiu que ele morresse sem ter terminado aqui na terra esta busca. Isso é fidelidade de Deus. E isso se reflete como felicidade na vida de uma pessoa. Quando Deus vem e mostra alguma coisa para você, como aconteceu ontem, mostrou o rosto da pessoa de tal forma, isso é resposta de Deus. Isso é para voltar para casa com felicidade. É Deus falando, é Deus olhando para dentro de você. Agora, buscar em pastores, buscar em igrejas, buscar em pessoas, muitos estão acreditando em buscar nessas pessoas. Mas o próprio Espírito de Deus fala que ele é o professor. Epístola de João fala isso. Você não precisa de ninguém, o Espírito te ensina. Vamos ficar de pé, por favor? A gente pode juntar esse texto com o capítulo 26 de Isaías. Leia na tua casa, Isaías 26, e você vai entender ali que a mente que confia no Senhor, Deus a mantém em paz. Continue lendo depois do versículo 3 para 4. Continue lendo e você vai ver. Com a minha alma, de noite, a minha alma suspira. E de manhã, o meu espírito te encontra. E nós falamos aqui, tudo que é relacionado com a alma, com o sofrimento, com problemas, é relacionado com o período da noite, da madrugada. E em Jesus, você encontra a tua alma suspira de noite por Ele. E o teu espírito de manhã, o encontro te faz feliz. Leia com calma esse texto e pense. Vai ver muitas músicas quando foram feitas na madrugada, no meio do choro. A própria Bíblia fala que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Pode perceber as tuas dores, as tuas faltas de resposta. O que isso causa em você? Tristeza e angústia. Essa tristeza e angústia, ela pode acontecer em você durante o dia, mas elas apertam cada vez mais de noite. Que as pessoas com dores, com pensamentos dolorosos, a primeira coisa que foge dela é o sono. Ela fica de madrugada acordada e chora, e sofre, e fica desesperada. Mas a alma que está no Senhor, a mente que confia no Senhor, até a sua alma se volta de noite, suspira, é por Jesus. Porque vê nele o libertador, vê nele o Cordeiro Pascual, vê nele a resposta, vê nele a alegria e a chave da felicidade. Senhor, colocamos diante de Ti esta questão. É muito difícil na igreja ouvir palavras que falam sobre juízo para a própria igreja. Mas como negar? Como diz o próprio Novo Testamento, quando Pedro, no escrito de Pedro, ele fala que o juízo começa pela igreja. E se começa pela igreja, o que será dos de fora da igreja? Esta é uma prova, Senhor, que este texto, quando o Senhor fala da Páscoa, o Senhor fala que aqueles que poderiam e tinham toda a condição para ofertar ao Senhor, não fizeram, porque não quiseram. Estes vão receber a paga. A igreja não gosta de pregar isso, Senhor, porque muitos vão embora. Todo mundo só quer ouvir palavra de felicidade, palavra de libertação, palavra de cura, palavra de coisas maravilhosas da eternidade. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer seguir o caminho da nova aliança para ir para o céu. E com as nossas próprias pernas. E diz a tua palavra, nem o louco errará o caminho.
Se quisermos seguir pelas nossas próprias forças, não adianta. Efésios capítulo 6 já sai na resposta. Depois de lutar tudo, não relaxe. Permaneça firme e na força do Senhor, e na força do seu poder. Então, Senhor, abra os olhos dessas pessoas e que elas enxergam que há um juízo para o crente que está como crente na igreja e que os seus comportamentos, pensamentos e atitudes em relação a pessoas, em relação à sua própria casa, em relação a si mesmo e em relação à igreja, haverá paga. E isto tem feito com que muitos fiquem reprovados. E eles vivem no meio do povo, mas correndo o risco de ser extirpados no meio do povo. Portanto, Senhor, abra os olhos para que cada um viva uma plenitude. Porque quando o Espírito é recebido numa pessoa, se declara a palavra que ele conheceu a plenitude do Espírito. E o Senhor nos chamou para sermos abundantes na graça do Senhor. O Senhor nos chama para superabundar, porque Jesus superabundou como graça onde havia o pecado. O Senhor nos chamou para termos vida plena. O Senhor não nos chamou como ladrão, de jeito nenhum. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. O Senhor veio para corrigir o nosso coração, corrigir os nossos olhos, corrigir as nossas mãos, endireitar os nossos pés. O Senhor colocou para nós para não errar o caminho, ainda que estivéssemos loucos, nem o louco errará o caminho. Não tem como fazer de uma doutrina do nosso coração um mandamento para se eximir de um julgamento que haverá sobre a igreja. O julgamento sobre a igreja será julgamento sim, e isso vai cortar das pessoas do galardão. As pessoas não se preocupam com isso, Senhor, mas quando chegar na eternidade, elas não terão como contra-argumentar com o Senhor. Será tarde. O tempo de contra-argumentar é agora. O tempo de conhecer é agora. O tempo de comer de Jesus é agora, Senhor. Senhor, os nossos olhos têm sido abertos, em parte ainda. Isso concordamos. Mas muitas coisas já começam a ter explicação. E nós sabemos que o Senhor não está parado, o Senhor está trabalhando. Sabemos que o Senhor vê e está enxergando. O Senhor está agindo. E o Senhor sabe que o amor reina. E se o amor reina, o Senhor está trabalhando, está agindo. E o Senhor virá com uma sentença para colocar ordem nesta desordem. E isso está escrito a nosso respeito, como pessoas e como igreja. E este juízo está chegando. No tempo do Senhor, já chegou. E eu declaro, como disse aquele dia, eu recebo isso de ti, porque não é ruim, é uma bênção para a minha vida. E é aí que o Senhor vai exaltar aquele que foi humilhado, mas está de pé na tua presença. E todos aqueles que querem a mesma porção, desfrutem da felicidade. Felicidade é do céu, Senhor, e ela está em Jesus. Assim como o nome que estava acima de todo nome foi dado a Jesus, também a felicidade é do céu. Veio com Jesus. E as pessoas devem receber em Jesus, e não na sua profissão, na sua própria atitude, e nem buscar nas coisas. Isso está em Jesus. E essas pessoas que já estão penando há muitos anos, têm a oportunidade de provar isso que eu estou falando, porque eu não estou falando de sabedoria humana que sai da minha cabeça, Senhor. Eu estou falando que eu estou bancando a tua boca. Isso que eu estou falando vem de ti, não vem de mim mesmo. E eu coloco todas essas pessoas aqui contra mim, que elas podem até me amaldiçoar, destruir a minha vida. Isso que eu estou falando é mentira, porque isso não vem de mim mesmo, vem de ti, Senhor. E cada um que em silêncio e oração esteja aceitando esse desafio, então que assim seja feito, Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Um dia a gente conheceu dois que diziam representar ao Senhor. E naquele mesmo dia foi chamado à frente da igreja.
foi declarada a palavra. Um dos dois ia cair, porque um era verdadeiro, o outro era falso. Mas caiu. E aquele que era verdadeiro, Senhor, ficou de pé. E o Senhor não caiu diante do diabo. O Senhor está de pé. E o Senhor pode inaugurar a igreja. A igreja que é de Deus. Porque a igreja abriu-se por causa da nova aliança do sangue. E o sangue é de Deus. Paulo explica isso, capítulo 20 de Atos. E eu te louvo por isso, Senhor. Porque há tantos anos foi me ensinado que o sangue era de Jesus. Mas Paulo ensina que o sangue é de Deus. O sangue vertido foi de Jesus, mas o sacrifício é entregue a Deus. Deus tem o sangue. Só depois que foi entregue o sangue no céu, que foi cumprido o primeiro capítulo de Hebreus. Ele voltou à terra e pôde assoprar o Espírito Santo e deu origem à igreja. Todos sendo como ele é. Assim seja na vida da igreja e do povo de Deus que está na face desta terra. Porque é isso que o Senhor está falando. Não é somente aqui para esta igreja em Campinas, mas é para toda a igreja que está em Jesus Cristo. Porque o Senhor tem os seus profetas em todos os lugares onde há igreja de Jesus Cristo. Então guarde os nossos corações. E este momento seja um momento para edificação, para a correção dos olhos, para que voltemos a sentir, voltemos a enxergar, voltemos a tocar da forma como Jesus nos ensinou, para que voltemos ao primeiro amor, em nome de Jesus. Voltemos à alegria da salvação. Voltemos, Senhor, com a alegria de te reconhecer como nosso Deus, aquele que sofreu por nós, aquele que nos amou e foi até onde nós estávamos perdidos e nos retirou de lá, não permitindo que o diabo nos levasse embora. O Senhor fez tudo por nós e nós devemos essa alegria continuamente diante do teu altar, Senhor. A cada manhã o Senhor merece ouvir a nossa boca te dizendo bom dia. É o mínimo que devemos declarar e sabendo que o Senhor em Espírito está conosco e vai adiante de nós. Portanto, Senhor, restaura o abatido, o ferido, o infeliz e traga todo este povo para aquilo que é felicidade. Em nome de Jesus. Vamos ofertar na casa do Senhor, entregando nosso dízimo e nossa oferta voluntária. Recebe, Senhor.